O João Cruz teve um jogo muito importante contra a Ferroviária Araraquara, foi muito relevante para um resultado espetacular para o Atlético e é um gancho para a gente começar a debater, a imaginar, a projetar qual é realmente a importância ou qual será realmente o protagonismo do Cruz nos próximos anos com o Atlético, na próxima temporada com o Furacão. Então vou falar muito disso, deixa o like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você não está inscrito porque ajuda e ajuda demais, tá? O João Cruz faz o gol, logicamente, né? E um golaço que ele faz e segundo ele foi de propósito, né? Ele fala que inclusive treinou esse tipo de jogada na brincadeira com o Madison, inclusive nos treinamentos, mas que ele consegue fazer esse gol. Ele tem uma jogada muito positiva em que ele passa por dois marcadores e finaliza de perna direita, Paula passa muito perto. Ele começa a jogada do gol do Renan Peixoto, né? Ele que quebra a linha de marcação e abre a jogada para o Leozinho fazer o cruzamento e o Peixoto cravar na segunda trave. Ele tem uma participação fenomenal na partida contra a Ferroviária. E aí a gente começa a pensar, é um jogador que ficou muito tempo, mas assim, ele ficou tempo demais fora do time. Ele ficou 3 meses sem jogar, sem ser muitas vezes relacionado pelo Odair Hellmann, né? Eu pergunto a ele, João, por que você avalia, pelo que você avalia que isso aconteceu contigo? Por que o Odair não te colocou? Ele falou, opção técnica, né? Eu estava fazendo minha parte, fazendo meu trabalho, estava sempre preparado porque sabia que o Atlético precisaria do meu talento em determinado momento e hoje fui feliz, né? Foi o que ele mais ou menos falou para mim na zona mista, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara. E aí fica essa questão. O Cruz é um cara de qualidade. Isso não se questiona. O João Cruz é um jogador que tem o lado técnico muito bem aflorado. Bate bem na bola com as duas pernas, consegue boas viradas, consegue ter boas ideias para quebrar muito bem a linha quando está na construção, tem batida de fora da área, tem bola parada. Ele é um meio-campista completo quando se fala na parte técnica. Agora, em muitos momentos, ele não foi beneficiado pelo contexto e sentiu o contexto, né? Muitas vezes deu para ver o João Cruz nervoso. Muitas vezes deu para ver o João Cruz com uma tomada de decisão que normalmente não era a melhor possível, né? Mas isso é parte do desenvolvimento de um jogador que tem apenas 20 anos de idade. E o Atlético não pode se dar ao luxo de perder um jogador desse tamanho tão cedo. O Atlético não pode se dar ao luxo de colocar o João Cruz numa situação atrás de peças como, vamos lá, o Raul, como o Falcão, como o Juliano, jogadores que não conseguiram desempenhar ao longo de toda a temporada, o Falcão já foi embora, né? E que tiveram mais chances que o João Cruz ao longo da temporada. Ele é um cara de um talento ímpar, de uma qualidade muito interessante para a posição, um jogador que pode fazer duas funções, né? Pode ser volante, pode ser segundo volante, pode ser um terceiro homem de meio campo, pode ser muitas vezes também um ponta de lança. E é um cara que tem que ter mais espaço em 2026. Tudo bem que tem que trabalhar para isso, e em alguns momentos a gente escutou a informação de que, fisicamente falando, o treino dele era abaixo dos concorrentes pela posição, mas também é parte do desenvolvimento. E acho que para jogar uma Série A, o João Cruz tem o que é necessário, tem as ferramentas necessárias. Precisa de desenvolvimento sim, mas tem as ferramentas necessárias. E pensando em 26, ele pode ser um jogador a ser utilizado com mais frequência. Não sei se como um 10, até porque o Odair não tem esse camisa 10 no elenco, né? Mas ele usa 2 meias em muitos momentos. E o Cruz com o Martim Varini, por exemplo, como esse meia direita, teve muita qualidade, conseguiu demonstrar muito pelo Atlético. O Cruz pode ser um articulador, vendo o jogo de frente, esse volante, como o Zapelli tem feito em muitos momentos também, inclusive terminam juntos a partida contra a equipe do Botafogo, da Ferroviária lá em São Paulo. É um jogador que tem que ter mais minutagem na próxima temporada, porque tem qualidade. E esse jogo da Ferroviária é só um jogo que comprova ainda mais essa situação toda. Para trazer número, o João Cruz é o jogador que mais tem gols esperados enquanto em campo pelo Atlético. Tudo bem que a minutagem dele é baixa e isso pode aumentar o número, mas ainda assim é muito relevante. O Atlético melhora, via de regra, quando se fala em criação de chances, quando tem o João Cruz no campo. É um jogador importante, é um jogador muito relevante e é um jogador que tem que ter cada vez mais chances no Furacão. Beleza? Concorda? Comenta aí. Discorda? Acha que o João Cruz não está pronto ainda? Comenta aí também. Vamos debater aqui nos comentários, que é sempre muito importante. A gente lê tudo. Eu não respondo tudo, tá? Mas eu leio tudo que vocês comentam por aqui. Fechou? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. Aquele abraço. Valeu.